Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê. E hoje eu tô de volta pra te recomendar duas leituras absurdamente viciantes, que o melhor de tudo, estão disponíveis no Kindle Unlimited. Pois é, galera, eu fiz duas leituras aí que me deixaram absurdamente feliz e tô aqui pra compartilhar com vocês um pouco sobre a experiência dessas duas leituras. Mas antes eu vou te pedir pra deixar o curtir nesse vídeo, que isso ajuda demais na divulgação aqui do canal. Aproveita pra se inscrever se você tá chegando aqui por esse vídeo, porque aqui a gente sempre tem recomendação de livro disponível no Kindle Unlimited, então já se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro das próximas recomendações, dos próximos vídeos sobre livros aqui no canal. E aproveita também pra me seguir nas minhas redes sociais, os links ficam aqui embaixo. Eu também tô produzindo sempre lá no Instagram e no TikTok. Você vai ser muito bem-vindo e bem-vinda por lá também. Bom, como eu falei, então, eu tô aqui hoje pra recomendar pra vocês dois livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited que eu fiquei absurdamente obcecada. O primeiro deles eu li lá pelo primeiro semestre do ano passado, já tem um tempinho, e o segundo foi agora no final do ano, finalzinho, começo do ano. Foi um dos livros que me ajudou, inclusive, a sair da minha fase odeio ler. Pra quem tá acompanhando os vídeos aqui do canal, viu aí no meu último vídeo de leituras do mês que dezembro foi um mês difícil pra mim com relação às leituras, e esse livro foi uma espécie de respiro. Eu fiquei tão obcecada que, assim, eu comecei a pesquisar coisas por causa desse livro, e depois que eu terminei a leitura eu fiquei muito tempo ainda pensando nesses personagens. No caso, eu tô falando aqui de dois livros de romance que me conquistaram muito, não só pela história em si, como também por essas personagens, sabe? Nos dois livros eu pude perceber que a autora trabalhou muito bem as características pessoais de cada um desses personagens e expôs, sabe, muito dos defeitos desses personagens de uma forma muito humana, muito real. E o romance, ele não vem em nenhuma dessas histórias pra curar ninguém. Na verdade, o que a autora faz nesses dois livros é mostrar pra nós que muitas vezes pra gente se relacionar com outra pessoa, a gente precisa antes estar em um bom relacionamento com a gente mesmo, sabe? A gente tá, assim, se sentindo bem conosco, sem guardar nenhum tipo de mágoa ou nenhum tipo de ressentimento com relação a algo que a gente viveu no passado. Eu pude perceber isso principalmente no primeiro livro, mas no segundo também ela traz isso de uma forma muito interessante, muito maravilhosa. E aqui no caso a gente também tem dois romances que vão se passar num ambiente, assim, numa ambientação que eu percebi ultimamente, assim, que eu tenho adorado, que é essa ambientação das disputas esportivas. Começou com Carrie Soto Está de Volta, que foi um livro que eu li e que eu achei que, né, pelos comentários da galera da época, eu achei que eu pudesse não amar tanto assim, mas eu fiquei absurdamente apaixonada. Eu acho que quando um autor ele tem a capacidade de narrar as cenas muito bem descritas e, enfim, transmitir todo o sentimento da disputa pro leitor do que tá acontecendo, quando o autor tem, sabe, essa capacidade, não interessa se é de um esporte que você acompanha, de um esporte que você gosta, de uma disputa que você já conhece, não interessa. Você vai mergulhar naquela cena, naquela situação, e vai ser como se você estivesse ali, sabe? E eu senti isso com Carrie Soto Está de Volta e senti isso também com essas duas últimas leituras. E dentre esses dois livros, então, o primeiro que eu li foi O Caminho que Me Leva Até Você, da Tayana Alves. Autora nacional maravilhosa, impecável, que merece, assim, todo o sucesso e todo o reconhecimento que a gente puder dar. Então, antes de a gente já começar a falar sobre o livro, eu já vou te chamar a atenção pra você seguir a Tayana nas redes sociais, porque não somente ela fala sobre os livros dela, né, seu processo de escrita e tal, como ela também dá muitas recomendações e dicas pra pessoas que estão querendo começar a escrever. Então eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição se você tiver interesse em acompanhar ela. Essa mulher é absurdamente incrível, e não só como uma profissional, né, uma escritora muito talentosa, mas também como uma amiga maravilhosa que, né, com o passar dos anos aí a gente acabou se aproximando por causa das histórias e, enfim, é uma pessoa muito presente na minha vida hoje em dia, que eu amo. Mas agora voltando, né, gente, vamos falar sobre o livro em si. O Caminho que Me Leva Até Você vai ser ambientado no universo da Fórmula 1. Eu me tornei uma pessoa que acompanha muito, né, religiosamente a Fórmula 1. Eu fui muito influenciada pela minha irmã mais velha, que sempre, desde muito criancinha, assim, ela sempre assistiu corrida. Porém, numa das vezes que eu visitei ela, a gente acabou assistindo juntas uma corrida lá no final de 2021, e de lá pra cá eu acompanho todas as corridas, então eu já tô familiarizada, sabe, com o esporte, com o que acontece. E aqui nessa história a gente vai ter, né, um romance que vai acontecer nesse universo aí maravilhoso de Fórmula 1, em que a gente vai ter um casal principal que vai ter as suas raízes aqui no Brasil, né? São personagens brasileiros, personagens pretos, tanto a protagonista feminina quanto o masculino, que é o Daniel e a Carol. A Carol, ela sempre foi apaixonada por Fórmula 1, porém Fórmula 1 a gente sabe que é um esporte, assim, majoritariamente masculino, né? Na verdade, predominantemente masculino, não existe pilotos mulheres. Então a Carol sempre foi apaixonada por Fórmula 1 e o sonho dela sempre foi ser uma jornalista esportiva que, né, trabalhasse cobrindo esse tipo de esporte. E justamente quando o livro começa, ela tá indo pra sua primeira
entrada ao vivo, realizando o seu sonho, trabalhando com aquilo que ela sempre sonhou. Então ela vai começar ali o seu primeiro take ao vivo pra entrevistar os pilotos depois dessa primeira corrida, que foi justamente a primeira corrida em que o Daniel, nosso protagonista da história, ganhou. Ele, que fica conhecido como novato, porque ele acabou de entrar no esporte e tal, é um piloto jovem, como muitos dentro do esporte, né, são muito jovens, enfim. Eles já se conhecem de outros carnavais, a gente vai entendendo com o passar da leitura que existe um passado entre os dois, que vai mais além do que um apenas se conhecer. Eles, na verdade, namoraram por 5 anos na adolescência, quando eles ainda estavam aqui no Brasil, só que aconteceu alguma coisa no meio do caminho que fez com que eles se separassem, criou ali, né, toda uma situação estranha entre os dois, e agora, né, eles estão retomando o contato depois de muitos anos em que eles estão separados. A Carol, inclusive, tá em um outro relacionamento, e eles vão se reencontrar agora ao vivo, depois dessa vitória do Daniel, e vai ser um choque pros dois, sabe? A Carol é sempre muito profissional, vai tratar ele ali, né, de forma muito profissional, porém ele fica muito baqueado em rever ela e em rever ela ali, né, justamente ali, e ele acaba, no momento ali, né, no calor da coisa, ele fica tão, né, impactado de revê-la, que ele acaba fazendo um convite pra ela ao vivo, e ele chama ela pra sair na frente de todo mundo. E a partir daí a gente começa a ver uma interação, né, que começa a ficar um pouco mais tensa, porque a Carol, ela tem um namorado no Brasil que não curte muito, né, o que aconteceu, além de que eles agora vão ter que conviver, né, eles vão praticamente se ver em quase todas as corridas, porque ela vai estar cobrindo todas as corridas e ele vai estar correndo em todas as corridas. Então a gente vai vendo ali uma reaproximação dos dois que vai acontecendo muito aos poucos, enquanto que, paralelamente a isso, nós vamos também entendendo o que aconteceu no passado, nós vamos entendendo mais sobre as origens dos dois, e a gente vai entendendo o que aconteceu, né, anos atrás, que fez com que eles terminassem, que fez com que eles cortassem laços. Então ele é um livro que vai trabalhar diferentes tropes, sabe, pra quem gosta de romance com trope. No caso aqui, eles foram meio que amantes, depois inimigos, depois estranhos, e depois voltaram a se relacionar de novo, e daí tentaram ali, no caso, né, continuar se falando na base da amizade mesmo, e ao mesmo tempo que a gente vai vendo eles tentando se, né, manter ali o relacionamento na amizade, a gente vê também a questão da insegurança do namorado da Carol, que por outro lado não se sente confortável com relação a isso. Ele sabe que a Carol e o Daniel já se relacionaram no passado, então ele sente essa insegurança com relação aos dois, né, estarem se, enfim, né, se vendo de novo e convivendo juntos, enfim. A Tayana vai trabalhar aí nessa questão do relacionamento da Carol, ao mesmo tempo que ela trabalha questões familiares envolvendo os dois personagens. Então, tanto o Daniel quanto a Carol vão ter ali um pano de fundo familiar que, claro, né, como em todos os casos, influenciou muito nas pessoas que eles são no presente e também, de certa forma, influenciaram naquilo que foi acontecendo na vida dos dois enquanto casal e depois separados também ao longo dos anos. E aqui, gente, tem um ponto que eu acho muito, muito incrível em todos os livros da Tayana, é que ela sempre vai conseguir inserir dentro dos seus romances, dentro dos seus personagens que são super carismáticos, são muito fofos, ela vai conseguir inserir temáticas sociais que são muito válidas, muito atuais e muito importantes. Seja com relação à família, seja com relação a, sabe, problemas pessoais que cada uma das pessoas vão tendo, né, ao longo da sua vida, seja com relação a racismo, seja com relação à presença das mulheres, né, principalmente aqui no caso, né, uma mulher negra que tá presente dentro desse esporte que é predominantemente masculino, então ela consegue inserir isso de uma forma muito interessante e trazer também as complicações que a Carol enfrenta ao longo da vida justamente por causa do racismo, sabe, ali dentro do trabalho dela. Então uma coisa muito interessante que a Tayana sempre consegue fazer nos livros dela, mas de uma forma muito sutil, sempre fazendo muito sentido dentro da história e sempre fazer a gente entender o lado do outro personagem, mesmo que você não tenha as características desse personagem. Por exemplo, eu, né, que não sou negra, porém sou mulher, então algumas coisas que a Carol vai enfrentando ali ao longo da história, né, eu consigo me identificar e, sabe, me ver vivendo aquela situação. Então a Tayana consegue fazer isso, sabe, ela consegue aproximar o leitor ao ponto de fazer você... Então isso é uma coisa que a Tayana consegue fazer muito bem, sabe? Trazer essas questões das personagens e fazer personagens, né? Criar personagens que é como se eles existissem na vida real, sabe? E aqui no caso a gente tem dois personagens que são... eles se complementam, porém eles são bem diferentes. A Carol, ela é essa mulher profissional que leva tudo muito a sério. Ela tem, sabe, essa postura mais de... chefona, sabe? Então ela é aquela pessoa que, tipo assim, bota a banca mesmo. Já o Daniel, ele é um rapaz mais extrovertido, né? Ele é uma pessoa mais, assim, alegre e tal. E, inclusive, né, deixando aqui uma curiosidade, esse livro, na verdade, esse personagem, né, o Daniel, do O Caminho que Me Leva Até Você, ele foi inspirado no Lewis Hamilton. Inclusive, até as ilustrações que ela fez, né, da história, as ilustrações da capa, tudo remetem muito ao Lewis Hamilton, e eu amei porque é um dos meus pilotos favoritos da atualidade. Então
então eu fiquei muito, muito, muito encantada. Enfim, gente, fiquei muito encantada com a história, eu amei, eu fiquei obcecada. Na época que eu li, eu simplesmente devorei, e na época que eu li ele tava disponível no Kindle Unlimited e continua disponível no Kindle Unlimited, então ó, para aí o que você tá fazendo, já pega o link que tá aqui embaixo, faz aí o empréstimo pro seu Kindle, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de dar uma oportunidade pra esse livro, que você vai ler muito rápido, porque ele é uma leitura muito viciante. E a minha outra leitura, que eu fiz mais recentemente, que me deixou aí absurdamente obcecada, que me fez ficar inclusive pesquisando aí depois, né? Depois que eu fiz a leitura, é justamente o outro livro que se passa nesse mesmo universo, que é o Better Than Revenge. O livro tem esse título porque toda a história, né, todo o livro é inspirado em músicas da Taylor Swift. Você vai ter muitas referências de Taylor Swift ao longo desse livro. Começando pelo título, prosseguindo ali pelos inícios de cada capítulo. Cada capítulo vai ter um início que vai ser um trecho de uma música da Taylor Swift que vai ter relação com o que vai acontecer naquele capítulo. A própria protagonista da história é uma Swift, assim, alucinada. Ela ama Taylor Swift também. Então, pra quem ama Taylor Swift, esse é o livro perfeito pra você. Porém, esse livro eu achei ele muito perfeito por algumas coisas que eu vou comentar com vocês agora. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Alison Sauer, que é uma jovem que, assim, é muito... assim, eu preciso de um tempo mais pra poder explicar. No presente, no começo do livro, ela tá começando como uma piloto, a primeira piloto mulher, e além de ser mulher, ela é negra, então ela é a primeira piloto mulher negra que vai ser contratada por alguma equipe de Fórmula 1 como uma piloto, né, uma das pilotos principais. Ela vai ser, na verdade, o segundo assento, porque na Fórmula 1 tem isso, né? Tem o primeiro assento, que seria o piloto principal, entre algumas aspas, entre várias aspas, na verdade, tá? Tô falando aqui de forma muito grosseira, mas tem o primeiro assento e o segundo assento. O segundo assento, então, tá sendo ocupado ali pela Alison, e o primeiro assento, ele é ocupado pelo Juan, que inclusive é um piloto que a gente já conhece, né, do livro anterior, a gente vê ali menções sobre ele. Ele agora é o protagonista dessa história, que, por sinal, lembra que o primeiro teve ali inspiração no Lewis Hamilton? Nesse segundo aqui, a gente tem inspiração em quem? Ele mesmo, gente, Fernando Alonso. Inclusive, a capa tem ali um personagem que remete muito ao Fernando Alonso sem ser a cara do Fernando Alonso, sabe? Eu achei isso incrível. Enfim, a gente tem esses dois personagens, né, que vão ser ali parceiros de equipe. Eles vão correr juntos, eles vão precisar trabalhar juntos, eles vão ter que, né, lidar um com o outro todos os dias. Porém, mais uma vez, a gente tem aqui um casal que tem um passado. E esse passado volta vários anos atrás, quando a nossa protagonista, Alison, ainda estava na universidade. Ela estava fazendo uma pesquisa dentro do campo da engenharia, voltada justamente para o funcionamento de carros. Porque o que acontece, e aqui a Tayana conseguiu explicar de uma forma excelente dentro da história, sem parar muito pra ficar dando as explicações, é que, tipo assim, em muitos casos, várias equipes da Fórmula 1 acabam financiando projetos de universidades, porque em várias ocasiões, esses projetos, né, essas coisas que são estudadas e desenvolvidas dentro das universidades acabam saindo do campo do estudo e passa pro campo da utilização dentro da Fórmula 1. Então a Alison, que sempre gostou muito de corridas, ela sempre gostou muito de Fórmula 1 e sabe que não existe, né, espaço para mulheres dentro da Fórmula 1, ela procurou trabalhar com algo que permitisse com que ela estivesse envolvida no meio. Então lá, quando ela fez, né, a faculdade dela, e depois quando ela começou esse projeto de pós-graduação, ela acabou então usando como estudo, né, esse projeto que vai, né, ter relação ali com os carros, e ela é monitora, inclusive, desse projeto. Então a gente tem aqui, né, uma história que vai pegar esse ambiente de universidade quando a gente volta no passado, e justamente nesse momento do passado vai acontecer a visita de um dos pilotos que, né, estão ali fazendo uma social, porque tem muito disso também, né? São geralmente visitas que a parte publicitária, sabe, assim, das equipes acaba fazendo com alguns pilotos, né, pro piloto ir lá fazer dar uma moral, enfim, né, fazer uma visita e tal. E daí eles estão esperando, né, na universidade que esse piloto vá fazer essa visita, mas quem eles esperam não é quem vai chegar, porque quem chega lá é o Juan. E eles estavam esperando um outro piloto, e a Alison sempre foi secretamente apaixonada pelo Juan. Ela tem inclusive pôster dele no quarto dela. Ela sempre foi apaixonada por ele, só que, né, ela é uma moça muito profissional, então ela vai, né, manter ele, tentar segurar um pouco a onda dela perto dele, e vai apresentar pra ele tudo ali do campus, todas as coisas do projeto e tal, vai explicando várias coisas, e ela vai ser responsável então por dar esse tour, né, ao Juan. Porém, conforme eles vão ali conversando e fazendo o tour, vai gerando, né, surgindo um interesse entre os dois, que vai fazer com que não fique só ali, né, um interesse tão forte que não fica só ali naquela visita, eles vão se vendo depois, e com o passar, né, do tempo, a gente vai vendo que lá no passado, esse encontro, esse primeiro encontro na universidade, vai fazer com que esse relacionamento evolua pra algo mais. E aí a gente vai tendo alguns detalhes da história que a autora vai soltando aí ao
longo da leitura, que vão fazendo com que a gente fique cada vez mais intrigado com relação ao que vai acontecer. Porque no presente, a gente sabe que aconteceu uma coisa muito ruim no passado. A gente sabe que quem pisou na bola, quem fez uma cagada muito grande no passado foi a Alicent. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, porém a gente sabe que ela admite que ela errou, que ela foi a pessoa responsável por ter cometido o erro e por ter destruído esse relacionamento no passado. E agora ela tá se vendo, né, no presente ali, sendo forçada, não bem que forçada, né, porque ela tá trabalhando, enfim, mas ela se vê nessa situação em que ela vai ter que conviver com ele e ela quer tentar conviver da melhor forma possível, sabe? Mas ao mesmo tempo, o Juan, por outro lado, ele ainda é meio mordido com o que aconteceu e, pelo menos a princípio, pelo menos no começo ali de tudo, ele não trata ela muito bem, ele ainda é amargurado com o que aconteceu e ela, assim, ó, super entendo, sabe, pelo que você tá passando, eu super entendo que, né, não é o cenário ideal, mas a gente precisa conviver com isso, né? A gente precisa levar isso adiante. E daí acaba que ao longo desse processo de terem que trabalhar um com o outro, né, de conviver um com o outro, eles vão tentar, né, fazer tudo o que é preciso. Principalmente porque o grande objetivo da equipe dos dois é fazer com que o Juan se torne tricampeão mundial. Então esse é um grande objetivo e tá todo mundo trabalhando pra isso. Inclusive a Alicent, ela tá nessa ali pra poder ajudar, né, o Juan a se tornar tricampeão. Se ela for também, né, vice, enfim, vai ser ótimo pra ela, porém, ela também não deixa, assim, barato, sabe? Tipo, ela não vai ficar facilitando a vida dele, nem nada do tipo, ela dá o seu melhor, ela é uma piloto que já ganhou, inclusive, em outras categorias e ela é, né, uma prodígio, inclusive é assim que o chefe da equipe chama ela, né, de prodígio. Então, ela é um destaque nessa temporada, não só por, né, todos os seus feitos em outras categorias do automobilismo, como também por ser a primeira mulher a participar do esporte. Então, existe toda uma expectativa em cima dela, que é algo também que a Tayana vai trabalhar de uma forma muito incrível aí ao longo da leitura, sobre como existe uma expectativa, uma espécie de cobrança para que ela mostre o seu potencial, sabe? E se mostre, vamos dizer assim, digna de estar ali, de ter chegado ali onde ela chegou, que é, assim, o supra-sumo, digamos assim, do automobilismo. Então existe essa questão também que a Tayana vai desenvolver aí ao longo da história. E ao longo da leitura a gente vai acompanhando isso, sabe? No presente existem todas essas complicações envolvendo o que aconteceu no passado. No passado a gente vai acompanhar um romance muito fofo que aconteceu entre eles, uma coisa muito gostosa. Só que com o passar da leitura a gente vai ficando cada vez mais intrigado pra chegar no, sabe, no ápice do que aconteceu, o que a Alicent fez de tão grave. E quando isso é revelado, gente, é uma coisa realmente que eu não esperava. A Tayana, nesse momento, assim, eu parei, eu falei, bicha, tu se superou. Porque eu não esperava que fosse ser algo tão sério, porque é uma coisa bem séria que aconteceu no passado envolvendo ela. É algo que poderia totalmente ter sido evitado e que é algo que marcou muito os dois, sabe? Pelos anos seguintes e continua a marcar os dois ali, inclusive no presente. E é uma coisa que fez com que o livro se tornasse ainda mais viciante pra mim e também se destacasse mais pra mim, assim, aos meus olhos, porque é o tipo de coisa que foge muito do clichê, do batido, sabe, dos livros de romance, porque a Tayana realmente trouxe uma coisa que ela meio que inverte, sabe? O que a gente geralmente vê em livros de romance, de problemas envolvendo os casais, ela pega e inverte isso de uma forma muito interessante. Então, a Tayana me entregou demais com essa história. Assim como no livro anterior, aqui ela vai trazer um romance que vai ter essa questão do fofo, né, do romance viciante, de personagens incríveis, porém, ela também traz nuances em cada um dos personagens que são muito interessantes. E no caso do Juan, a gente tem ali questões familiares envolvendo, né, situações que ele enfrenta consigo mesmo e tudo isso envolvendo a família. Pelo lado da Alicent, a gente tem, assim, muito essa questão de ter todo esse panorama profissional dela, né, de ela ser uma menina que, desde o começo da carreira, precisa mostrar, sente que precisa mostrar o seu valor. Porém, aqui a gente tem uma personagem que, embora ela tenha muita garra, muita ambição, que ela seja essa mulher que sabe o que quer e que corre atrás daquilo que ela deseja, dos sonhos dela, ao mesmo tempo, ela não perde a sua feminilidade. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito importante de trazer pra vocês. Porque em muitos casos a gente vê personagens fortes, né? Quem a gente idealiza como uma personagem forte na nossa cabeça, geralmente são personagens que têm traços, né, de personalidade, que são muito facilmente encontradas em homens. Então, por exemplo, Katniss Everdeen é uma personagem muito, né, considerada por muitos aí uma personagem muito forte, porque ela, né, luta, ela é muito boa com arco e flecha, enfim, ela tem, né, qualidades que são muito facilmente encontradas em homens. Mas aqui a gente tem a Alison Sawyer, que é uma menina que se veste de rosa, ama Taylor Swift, é tipo uma patricinha, entendeu? Ela se veste como se fosse uma patricinha, porém, embaixo dessa figura de patricinha a gente tem uma leoa que tá, assim, atenta a todo minuto,
pra fazer o que ela tiver que fazer pra defender o seu território, pra defender os seus interesses e defender com quem ela se importa também, sabe? Aqui no caso a gente tem também uma relação entre amigas que é muito gostosa, né, entre a Alison e a sua melhor amiga Annelise, e assim, é um livro que me surpreendeu de muitas formas, sabe? Não só pela grande reviravolta ali da história, como também pelas construções das personagens, e eu fiquei absurdamente viciada, encantada com esse livro. A Tayana inclusive narrou cenas, não só nesse, como no livro anterior, mas nesse aqui tem uma cena muito clara na minha cabeça, que é a cena da corrida do Qatar, né? Ela é muito habilidosa em escrever cenas em que você sente como se você estivesse dentro do carro junto com o piloto, tá? É uma coisa muito surreal, assim, a forma como ela narra o piloto fazendo curva, o corpo do piloto, sabe, reagindo às curvas que ele faz, o ganho de velocidade, as forças G, a troca de marcha, falando com, né, o pessoal que tá no box, enfim, tem toda essa questão que a gente vê acontecer pela TV, mas a gente não tá ali, né, dentro do carro, vendo, sentindo aquilo acontecer. E quando você tem a narrativa, né, uma pessoa que consegue narrar e te levar pra esse local, é como se você estivesse sentindo isso realmente no seu corpo. E a corrida do Qatar, ela é uma corrida que é, assim, muito conhecida por ser absurdamente exaustiva pros pilotos. É um negócio tão absurdo no nível que os caras mal conseguem sair de dentro do carro quando acaba, sabe? Eles pingam de suor, ficam totalmente desidratados. É uma coisa horrível, porque é muito quente e embora tenha velocidade, o carro não é bem ventilado e, enfim, eles ficam horas, tipo, mais de uma hora ali fazendo circuito e correndo e tentando, sabe, vencer a corrida e tal. Então é um negócio muito desgastante, tanto física quanto emocionalmente. E tem uma cena de uma corrida no Qatar que é um negócio, assim, surreal, de vívido, sabe? Como se você estivesse realmente ali. É uma das coisas que eu parei pra pesquisar, sabe? Assim, mais sobre o funcionamento da corrida, assim, em termos técnicos, sabe? Sobre como o asfalto fica absurdamente quente, sobre como tem que, inclusive, acontecer à noite, que é o horário que é menos quente, porém, ainda assim, é um bafo absurdo, é um calor absurdo, uma umidade terrível e é, assim, incrível. É uma cena incrível que a Tayana escreveu com maestria e eu fiquei absurdamente encantada com essa história, viciada nesses personagens. Depois disso, até comecei a ver várias coisas do Alonso e começou a aparecer várias coisas do Alonso pra mim também. E aí eu mandava pra Tayana, falei, tá aqui seu muso, e ela, é isso aí, Juan, é nóis. Então, tipo, gente, maravilhoso. Se vocês ainda não leram esses livros, deixa aqui a forte recomendação. Você não precisa ter lido um antes de ler o outro, você pode ler na ordem que você quiser. Você vai ter ali, né, aparecimento de alguns personagens de O Caminho que Me Leva Até Você aqui em Better Than Revenge, mas não é essencial que você leia O Caminho que Me Leva Até Você antes desse novo, né, pra fazer o entendimento da história. Enfim, gente, eu já falei muito. Deixo aqui mais uma vez a recomendação. Os links vão estar aqui na descrição. Aproveita e coloca no seu Kindle Unlimited ou faz a compra também, porque tá por um preço bem em conta, tanto o primeiro quanto o segundo livros. Agora me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da recomendação, se vocês já leram algo da Tayana, se ainda não leram, se vão ler, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.